Nada fere mais o coração de um pai ou uma mãe do que ver seus filhos distantes de Deus. Quantas noites em claro, quantas lágrimas derramadas, quantos momentos de angústia perguntando a Deus: onde eu errei? Ou será que ainda há esperança? Mas hoje eu quero te lembrar de algo muito poderoso. A oração de um pai ou de uma mãe tem um impacto eterno. Não importa o quão longe seu filho esteja, não importa o que ele esteja vivendo, Deus ainda está no controle. Ele ouve o clamor daqueles que se ajoelham em favor de suas famílias. A batalha pela alma dos seus filhos não é apenas sua, é do Senhor. Ele luta por eles, ele os ama mais do que você mesmo pode amar. Neste vídeo, nós vamos juntos buscar a Deus pela salvação dos nossos filhos. Vamos entender o que a palavra de Deus diz sobre isso, ouvir testemunhos de pais que viram o impossível acontecer e, no final, vamos levantar uma oração poderosa, clamando ao céu por cada filho e filha que precisa de salvação. Mas eu te convido a ir além. Este vídeo não é apenas para ser ouvido, mas para ser vivido. Então, fique comigo até o fim, porque hoje é o dia em que sua fé será fortalecida e seu coração será renovado pela esperança de que Deus pode e vai agir. Se você conhece alguém que está lutando pela salvação dos filhos, já compartilhe este vídeo com essa pessoa. Vamos criar uma corrente de oração poderosa. Agora, abra seu coração, pois Deus quer falar com você. A oração de um pai ou de uma mãe por seus filhos é uma das maiores armas espirituais que existem. Quando intercedemos pelos nossos filhos, não estamos apenas falando com Deus sobre eles, mas estamos entrando em uma batalha espiritual pela salvação de suas almas. A palavra nos ensina que há uma guerra acontecendo no mundo invisível, onde o inimigo tenta cegar o entendimento das pessoas para que não reconheçam a verdade do Evangelho. Muitos pais sofrem ao verem seus filhos afastados do caminho de Deus. Alguns cresceram na fé, mas se desviaram. Outros nunca quiseram ouvir sobre o Senhor. Há aqueles que estão presos em vícios, em más companhias, em ideologias que os afastam da verdade. Mas há esperança. Jesus é o bom pastor que busca a ovelha perdida, e ele se alegra em trazer os filhos de volta para casa. Neste devocional, vamos explorar a profundidade da intercessão pelos filhos, entender o poder das promessas bíblicas sobre a salvação familiar, e buscar, em oração, mover o coração de Deus para que nossos filhos sejam resgatados pelo amor de Cristo. Quando falamos de intercessão, falamos de um chamado divino para lutar pelos nossos filhos no mundo espiritual. Em Ezequiel 22:30, Deus declara: busquei entre eles um homem que erguesse um muro e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Esse versículo mostra que Deus busca intercessores, pessoas que se coloquem na brecha pela salvação dos outros. Quando um pai ou uma mãe decide orar insistentemente pelos seus filhos, está literalmente edificando um muro espiritual ao redor deles, impedindo que o inimigo os destrua completamente. A Bíblia está cheia de exemplos de pais e mães que intercederam e viram o agir de Deus. Ana orou por um filho e Deus lhe concedeu Samuel, um grande profeta. 1 Samuel 1:10-20. Jairo clamou por sua filha e viu Jesus ressuscitá-la. Marcos 5:22-43. A mãe do endemoniado clamou por seu filho e ele foi liberto. Marcos 7:24-30. Se há um poder que pode mudar o destino de um filho, esse poder está na oração de um pai ou de uma mãe que não desiste. A salvação da família é um tema recorrente na Bíblia. Deus não apenas deseja salvar indivíduos, mas Ele deseja resgatar lares inteiros. Veja algumas promessas fundamentais. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Essa passagem mostra que a fé de um pai ou mãe pode ter um impacto direto na salvação de seus filhos. A conversão de um membro da família pode ser a porta para a conversão de todos. Isaías 49, 25. Pois assim diz o Senhor: sim, os prisioneiros serão tirados do valente, e a presa do tirano será resgatada. Pois eu contenderei com aqueles que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Aqui vemos que Deus luta pela salvação dos filhos. Mesmo que eles estejam aprisionados pelo inimigo, seja em vícios, enganos ou rebeldia, Deus pode intervir e resgatá-los. Lucas 15, 11, 32. Conta a parábola do filho pródigo, um dos maiores exemplos da graça de Deus para com aqueles que se afastam. O filho pede sua herança e se afasta do pai, vivendo em pecado. Depois de perder tudo, ele percebe sua necessidade de voltar para casa. O pai, que nunca deixou de esperar por ele, corre ao seu encontro e o recebe com alegria. Esse texto nos ensina que não importa o quão distante um filho esteja, Deus sempre está de braços abertos, esperando o seu retorno. Assim como o pai do filho pródigo, nós devemos continuar intercedendo, acreditando que haverá um dia em que nossos filhos cairão em si e voltarão para Deus. O endemoniado gadareno, Marcos 5, 1, 20. Um jovem completamente tomado por demônios foi liberto por Jesus e se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. O jovem Samuel, 1 Samuel 1, 27 e 28. Sua mãe, Ana, dedicou sua vida em oração e viu seu filho se tornar um dos maiores profetas da história de Israel. Timóteo, 2 Timóteo 1, 5. A fé de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice foi transmitida a ele, fazendo dele um grande líder na igreja primitiva. A oração de um pai ou de uma mãe nunca é desperdiçada. Ela ecoa no mundo espiritual, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, vou compartilhar com você histórias reais de pais que se recusaram a desistir e viram o impossível acontecer. São testemunhos de filhos que estavam longe, mas que foram resgatados pelo amor e poder de Deus. Cada uma dessas histórias é uma prova viva de que Deus ouve, Deus se move e Deus transforma vidas. Testemunho 1. A mãe que orava sozinha durante 30 anos. Maria era uma mulher simples, mas com uma fé inabalável. Desde que seu filho Ricardo entrou na adolescência, ele começou a se afastar da igreja. No início, eram apenas pequenas desculpas para não ir aos cultos, mas logo ele começou a andar com amigos que o levaram para um caminho de rebeldia. O tempo passou e a distância entre Ricardo e Deus só aumentou. Na juventude, Ricardo mergulhou em um estilo de vida que envolvia festas, bebidas e drogas. Sua mãe via tudo isso e chorava em silêncio. Cada noite, enquanto ele saía para festas, Maria se ajoelhava ao lado da cama dele e orava: Senhor, eu não posso alcançar meu filho, mas o teu Espírito Santo pode. Eu clamo pela vida dele. Não importa quanto tempo leve, eu creio que ele voltará para ti. Anos se passaram e a situação de Ricardo piorou. Ele foi preso 2 vezes por posse de drogas, perdeu empregos e chegou a ficar sem lugar para morar. No fundo do poço, Maria nunca desistiu. Ela continuava orando todos os dias, mesmo quando parecia que nada mudava. Então, após 30 anos de oração, um dia Ricardo entrou na casa da mãe chorando. Ele havia tido um encontro real com Deus. Em uma madrugada, desesperado e sozinho, ele ouviu uma voz dentro do seu coração dizendo: Volte para mim, eu sempre estive te esperando. Naquele momento, ele caiu de joelhos e entregou sua vida a Cristo. Hoje, Ricardo é um pregador do Evangelho e sua história tem impactado muitas vidas. Maria prova que nenhuma oração é em vão. Deus sempre ouve e Ele age no tempo certo. Testemunho 2. Do ateísmo à transformação, a mudança de um filho que rejeitava a fé. Carlos cresceu em um lar cristão.
Sua mãe, Joana, ensinava a palavra desde pequeno. Ele ia à igreja, participava dos cultos, mas, ao chegar na adolescência, começou a questionar tudo. Na faculdade, ele mergulhou no ateísmo e passou a ridicularizar a fé da mãe. Deus não existe, mãe. Vocês cristãos vivem uma ilusão. Essas palavras cortavam o coração de Joana. Mas, em vez de discutir, ela decidiu orar. Todas as noites antes de dormir, ela orava e declarava: Senhor, eu te entrego a vida do Carlos. Ele pode ter se afastado de ti, mas eu sei que ele não conseguirá fugir do teu amor. Eu declaro que ele será um homem de Deus. Os anos passaram e Carlos parecia estar cada vez mais distante. Ele se tornou professor universitário, escreveu artigos criticando o cristianismo e parecia estar completamente convencido de que Deus não existia. Mas Joana nunca desistiu, até que um dia algo inesperado aconteceu. Carlos começou a sentir um vazio profundo, uma sensação de que algo estava faltando. Ele tentou preencher isso com conhecimento, dinheiro, prazeres, mas nada o satisfazia. Um dia, sem motivo aparente, ele sentiu um desejo estranho de entrar em uma igreja. Quando ele entrou, algo aconteceu. Ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Antes, as palavras do pastor pareciam ser dirigidas a ele. Naquele dia, Carlos teve um encontro real com Deus. Ele caiu de joelhos, chorou e entregou sua vida a Cristo. Hoje, Carlos não só acredita em Deus, mas também se tornou um apologista cristão, defendendo a fé que um dia rejeitou. Joana prova que a oração de uma mãe pode quebrar qualquer barreira, até mesmo a do coração mais endurecido. Testemunho 3. O filho que se perdeu no crime, mas foi alcançado por Jesus. Lucas era um jovem promissor. Criado por uma mãe solo, ele sempre foi ensinado nos caminhos do Senhor. Mas, ao entrar na adolescência, começou a se envolver com más companhias. O desejo por dinheiro fácil o levou a entrar no crime. Sua mãe, Helena, chorava todas as noites. Ela via seu filho se perder diante dos seus olhos, mas não podia fazer nada além de orar, e foi o que ela fez. Todas as madrugadas, Helena dobrava os joelhos e clamava: Senhor, eu não posso salvar meu filho, mas o Senhor pode. Não importa onde ele esteja agora, que o teu Espírito o alcance. Eu declaro que ele sairá dessa vida e será um servo teu. Os anos passaram e Lucas se afundou no tráfico. Ele chegou a ser preso, mas mesmo assim não abandonou o crime. Helena nunca deixou de orar, até que um dia algo aconteceu. Durante uma troca de tiros entre gangues, Lucas foi baleado e levado às pressas para o hospital. Enquanto ele estava inconsciente, teve uma experiência espiritual. Ele viu um grande abismo e ouviu uma voz dizendo: essa é a direção para onde você está indo, mas eu ainda posso mudar sua história. Quando acordou, Lucas sabia que Deus estava lhe dando uma segunda chance. No hospital, entregou sua vida a Cristo. Saiu do crime, começou a estudar a Bíblia e hoje trabalha resgatando jovens que, como ele, um dia se perderam. Helena provou que a oração de uma mãe pode arrancar um filho das garras do inimigo. Testemunho 4. A filha que se afastou e se envolveu no mundo, mas Deus a resgatou. Ana era uma jovem amorosa, dedicada à igreja e à sua família. Mas, ao entrar na faculdade, começou a se afastar dos caminhos de Deus. O ambiente universitário, as amizades e as novas ideologias a fizeram se voltar contra a fé que havia aprendido. Seus pais, José e Marta, viram sua filha se transformar. Ela parou de ir à igreja, começou a se envolver em relacionamentos destrutivos e rejeitava qualquer conversa sobre Deus. Marta decidiu que não lutaria com palavras, mas com oração. Todos os dias, ela e seu marido se ajoelhavam e clamavam: Senhor, traga nossa filha de volta.
Nós a dedicamos a Ti desde pequena e sabemos que a semente da Tua palavra está dentro dela. Que essa semente floresça no tempo certo. Os anos passaram e Ana parecia estar cada vez mais distante. Mas um dia, no auge de uma crise emocional, ela se lembrou das orações de sua mãe. Em desespero, ela chorou e pediu ajuda a Deus, mesmo sem acreditar completamente. Naquele momento, ela sentiu uma paz que não sentia há anos. Um amigo a convidou para um culto e lá ela ouviu Deus falar diretamente ao seu coração. Naquele dia, ela voltou para os braços do Pai. Hoje, Ana testemunha sobre como o amor e a oração dos seus pais foram fundamentais para a sua salvação. Esses testemunhos mostram que Deus nunca desiste de um filho e Ele usa as orações dos pais como ferramentas poderosas de transformação. Se você tem um filho distante, lembre-se, não importa quanto tempo leve, Deus está trabalhando. Continue orando, continue crendo. A história do seu filho ainda não terminou. Se esses testemunhos tocaram seu coração, compartilhe esta mensagem e seja parte desse mover de fé. Deus ainda faz milagres. Antes de entrarmos em oração, eu quero que você pare um momento e pense no seu filho. Pense no nome dele, na sua história, no quanto você o ama. Agora imagine o quanto Deus o ama ainda mais. Talvez hoje ele esteja distante, talvez nunca tenha tido um encontro com Deus, ou talvez tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Mas saiba de uma coisa, nenhuma oração feita com fé retorna vazia. O inimigo pode estar tentando te convencer de que não há mais solução, que seu filho está perdido, que ele nunca vai mudar. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 32:27, Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há algo impossível para mim? O Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou mortos, que transformou corações de pedra em corações de carne, é o mesmo que pode salvar e restaurar a vida do seu filho. Por isso, antes de começarmos a orar, eu quero que você creia. Deus está ouvindo a sua voz. Esta não é apenas mais uma oração, mas um clamor que sobe aos céus e move o sobrenatural. Assim como Ana clamou por Samuel, como Jairo pediu pelo milagre da sua filha, como a mãe do endemoniado gadareno buscou libertação para o seu filho, hoje nós também vamos levantar nossa voz e interceder com fé, sabendo que Deus age no tempo certo. Se puder, feche os seus olhos. Se estiver com uma foto do seu filho, segure-a nas mãos. Coloque o nome dele diante do altar de Deus e creia, o céu está ouvindo agora. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos achegamos à Tua presença neste momento, com os corações contritos, quebrantados e cheios de fé. Sabemos que Tu és o Deus que ouve a oração do justo, e por isso levantamos um clamor especial pelos nossos filhos. Eles são herança do Senhor, são dádivas preciosas que nos foram confiadas, e hoje queremos entregá-los novamente em Tuas mãos, sabendo que não há lugar mais seguro para estarem do que em Tua presença. Ó Deus, olhamos para a vida dos nossos filhos e muitas vezes sentimos medo, angústia e até desespero, porque vemos que o mundo tenta afastá-los de Ti. O inimigo tem usado diversas estratégias para cegá-los espiritualmente, para distraí-los com coisas passageiras, para seduzi-los com prazeres temporários que no final trazem dor e destruição. Mas nós sabemos que o Teu poder é maior. A Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. E nós nos apegamos a essa promessa. Senhor, intercedemos por aqueles filhos que se afastaram da fé. Quantos deles foram criados no Evangelho, aprenderam desde pequenos sobre o Teu amor, mas, ao crescerem, se desviaram do caminho.
Sabemos que o mundo os atraiu, que as influências erradas os afastaram, mas nós declaramos hoje que eles voltarão. Assim como o filho pródigo, um dia eles cairão em si e lembrarão da casa do Pai. Eles reconhecerão que longe de ti não há vida, não há paz, não há sentido, e voltarão arrependidos. Pai, toca agora o coração desses filhos pródigos, onde quer que eles estejam, no que quer que estejam envolvidos, que sintam agora um incômodo, um vazio, um despertar espiritual que os faça buscar a tua presença novamente. Que a semente que foi plantada no coração deles, através dos ensinamentos e orações, comece a brotar. Sabemos que a tua palavra não volta vazia, então declaramos que essa semente germinará e dará frutos, porque eles pertencem a ti, Senhor. Intercedemos também por aqueles filhos que nunca te conheceram, que cresceram longe da fé, que talvez nunca ouviram falar do teu amor de forma genuína. Senhor, estende a tua mão poderosa sobre eles. Envia pessoas para evangelizá-los. Usa situações para tocar seus corações. Cria oportunidades para que eles tenham um encontro verdadeiro contigo. Não queremos que eles apenas conheçam sobre ti, mas que tenham uma experiência real, transformadora, impactante, que mude suas vidas para sempre. Deus, também clamamos por aqueles filhos que estão presos em vícios, em drogas, em álcool, em relacionamentos destrutivos, em comportamentos autodestrutivos. Sabemos que o inimigo tem amarrado muitas vidas nesses laços de escravidão, mas nós quebramos agora, em nome de Jesus, toda a cadeia maligna sobre a vida dos nossos filhos. Declaramos que toda amarração espiritual cai por terra, que toda fortaleza mental, toda mentira que o inimigo colocou em suas mentes para mantê-los afastados da verdade, seja desfeita agora pelo poder do Espírito Santo. Senhor, sabemos que há uma guerra espiritual pelas almas dos nossos filhos e não podemos vencê-la sozinhos. Precisamos da tua intervenção, da tua força, da tua autoridade. Vestimos agora a armadura espiritual descrita em Efésios 6 para lutar essa batalha em oração. Colocamos o capacete da salvação sobre nossos filhos, para proteger suas mentes das mentiras do inimigo. Vestimos a couraça da justiça sobre eles, para que seus corações sejam guardados do engano. Cingimos seus lombos com a verdade, para que não sejam levados por filosofias erradas ou falsas doutrinas. Calçamos seus pés com o evangelho da paz, para que um dia eles sejam testemunhas vivas do teu amor. Senhor, cobre nossos filhos com o teu sangue. O sangue que tem poder para libertar, para restaurar, para curar, para salvar. O mesmo sangue que foi derramado na cruz por nós, também foi derramado por eles, e nós declaramos que eles são teus. Nenhuma investida do inimigo poderá roubá-los de tuas mãos. Pai, pedimos que coloques um cerco de proteção ao redor dos nossos filhos. Livra-os de más companhias, de relacionamentos que os afastam de ti, de influências malignas que querem destruir seus propósitos. Se houver qualquer amizade, qualquer ligação que não venha de ti, corta, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja o maior influenciador em suas vidas, que os guie para perto de ti, que os direcione para caminhos de paz, santidade e justiça. Senhor, dá-nos sabedoria como pais. Muitas vezes, não sabemos como agir, o que dizer, como aconselhar nossos filhos. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Queremos refletir o teu amor para eles. Queremos ser exemplos vivos da tua graça. Ajuda-nos a não desistir, a não desanimar, a não perder a fé, mesmo quando a resposta parecer demorada. Renova nossas forças, fortalece a nossa fé, sustenta-nos na esperança de que tu és fiel para cumprir as tuas promessas. Oramos também pelas mães e pais que estão cansados, que choram todas as noites pelos seus filhos, que já perderam as forças para orar.
Espírito Santo, sopra um novo ânimo sobre eles. Que eles saibam que não estão sozinhos, que há um Deus que luta por eles e por seus filhos. Que eles sintam a tua presença agora, que sejam renovados e fortalecidos para continuar intercedendo até que vejam a resposta chegando. Deus, declaramos que este é o tempo do resgate, que este é o tempo da salvação. Profetizamos que nossos filhos voltarão para os teus braços, que suas vidas serão testemunhos vivos do teu poder. O inimigo não terá a última palavra, porque a última palavra é tua, Senhor. Agora, mencionamos diante de ti o nome de cada filho. Senhor, toca neles. Visita-os agora, onde quer que estejam. Fala com eles de uma maneira que só tu sabes falar. Que eles sintam o teu amor. Que eles ouçam a tua voz, que eles sejam constrangidos pela tua graça. Pai, te agradecemos porque sabemos que nossas orações não são em vão. Nós cremos que tu já estás agindo, que já estás operando milagres na vida dos nossos filhos. Obrigado porque podemos descansar em ti, sabendo que tu és fiel para guardar aquilo que te entregamos. Oramos e declaramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Agora que fizemos essa oração poderosa, chegou o momento de dar um passo além. A fé verdadeira não se limita a palavras, ela se transforma em ação. Quando intercedemos pela salvação dos nossos filhos, precisamos agir com intencionalidade, com persistência e com uma fé inabalável. O desafio que quero te lançar hoje não é apenas para um momento, mas para um processo contínuo de intercessão e profetização sobre a vida dos seus filhos. Você foi chamado para ser um guerreiro ou uma guerreira na vida espiritual dos seus filhos. E este desafio tem o poder de ativar a fé e fortalecer a esperança em seu coração. 1. O desafio da intercessão diária. Torne-se um atalaia sobre a vida do seu filho. A primeira parte deste desafio é um compromisso de oração diária pelos seus filhos. Assim como um vigia noturno fica atento ao perigo e protege a cidade, Deus nos chama para sermos atalaias na vida de nossos filhos. Em Ezequiel 33:7, Deus diz: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e os avisarás da minha parte. Você é esse atalaia sobre a vida do seu filho. Seu papel é estar sempre em oração, clamando, protegendo e profetizando sobre a vida dele. O desafio é o seguinte: separe um momento todos os dias para orar especificamente pela salvação do seu filho. Dicas práticas para cumprir esse desafio. Escolha um horário fixo todos os dias para orar exclusivamente pela salvação dos seus filhos. Pode ser de madrugada antes de dormir ou pela manhã. Pegue uma foto do seu filho e ore olhando para ela, declarando as promessas de Deus sobre a vida dele. Escreva o nome do seu filho em um caderno e anote as orações que fizer por ele. Quando Deus começar a responder, você verá como essa jornada de intercessão foi poderosa. Profetize sobre a vida dele. Diga em voz alta: meu filho pertence ao Senhor. Ele será salvo. Ele andará nos caminhos do Senhor. Ele será uma testemunha viva do poder de Deus. O desafio da palavra, semeando a verdade no coração do seu filho. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas, pois é a verdade absoluta. Muitas vezes, nossos filhos estão afastados porque foram bombardeados por mentiras do mundo e filosofias erradas. Mas a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus nunca volta vazia. Isaías 55:11. O desafio aqui é: semeie a palavra de Deus na vida do seu filho de forma estratégica. Isso pode ser feito de várias maneiras. Envie um versículo por mensagem de texto para ele, mesmo que ele não responda.
Deixe versículos escritos em lugares que ele possa ver, como na geladeira, no espelho do banheiro ou na porta do quarto. Leia a Bíblia em voz alta perto dele, mesmo que ele finja não estar ouvindo. Dê uma Bíblia de presente e escreva uma dedicatória especial, declarando que um dia ele a abrirá e encontrará Deus ali. A palavra de Deus tem o poder de tocar corações no momento certo. Sua missão é plantar a semente. O Espírito Santo se encarregará de fazê-la germinar. O desafio do jejum, rompendo barreiras espirituais. Muitas vezes, a batalha pela salvação dos nossos filhos não é apenas natural, mas também espiritual. O inimigo luta para mantê-los presos, cegos espiritualmente e distantes de Deus. Mas Jesus nos ensinou que há batalhas que só são vencidas por meio de oração e jejum. Mateus 17:21. Este desafio é um convite para você jejuar em favor da salvação dos seus filhos. Escolha um dia da semana para fazer um jejum parcial ou completo, de acordo com suas condições físicas e espirituais. Durante esse período, dedique-se à oração e à leitura da palavra, intercedendo especificamente por seu filho. O jejum não é uma troca com Deus, mas um ato de entrega e dependência total. Quando jejuamos, fortalecemos nossa fé e movemos o mundo espiritual em favor dos nossos filhos. O desafio do testemunho. Seja um modelo vivo do amor de Deus. Muitas vezes, nossos filhos estão observando nossas atitudes mais do que ouvindo nossas palavras. Podemos orar e jejuar, mas se não refletirmos o amor de Cristo em nossas ações, eles podem se afastar ainda mais. O desafio aqui é: demonstre o amor de Deus de maneira prática. Se seu filho está afastado e se recusa a ouvir sobre Deus, ame-o incondicionalmente. Seja paciente e compreensivo. Se houve brigas ou mágoas entre vocês, peça perdão e libere perdão. Demonstre humildade e reconciliação. Se ele está em uma fase de rebeldia, mostre firmeza, mas também acolhimento e amor. Seja a Bíblia viva que ele possa ler todos os dias. Querido pai, querida mãe, eu sei que a batalha pela salvação dos seus filhos pode ser cansativa. Eu sei que, em muitos momentos, você pode se sentir sozinho, sem forças para continuar orando. Mas eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus nunca desiste dos seus filhos. A Bíblia está repleta de promessas sobre a salvação da família. O Deus que salvou o filho pródigo, que transformou corações endurecidos, que libertou os cativos e quebrou grilhões, é o mesmo Deus que está ouvindo suas orações agora. Se você chegou até aqui, é porque Deus te chamou para ser um intercessor. Você não está orando em vão. Cada lágrima que você já derramou em oração pelos seus filhos foi vista por Deus. Cada súplica que saiu do seu coração foi registrada no céu. Nenhuma oração sincera se perde, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Talvez hoje você olhe para seu filho e veja alguém distante de Deus, alguém que rejeita a fé, alguém que está preso em caminhos errados. Mas Deus olha para o futuro e vê o que você ainda não pode ver. Ele já vê seu filho salvo, transformado, restaurado, testemunhando o amor dele. Agora quero te fazer um último pedido. Não desista. Se hoje parece que nada está acontecendo, continue orando. Se o coração do seu filho parece endurecido, continue amando. Se os anos estão passando e ele ainda não voltou para Deus, continue crendo. A fidelidade de Deus não depende do tempo que esperamos, mas da certeza de que Ele sempre cumpre o que promete. E a promessa que Ele fez para você é clara. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Receba essa promessa no seu coração. O tempo de Deus é perfeito e Ele está agindo. Se este desafio tocou seu coração, compartilhe com outras mães e pais que também estão nessa luta.
Vamos criar uma grande corrente de intercessão pelos nossos filhos. Deus ainda faz milagres, Ele ainda salva, Ele ainda restaura famílias. Que Deus te fortaleça, te sustente e te encha de paz. Seu filho será salvo porque a última palavra é de Deus.